Olha aí, todo mundo reunido. João Magalhães. O João, vocês já observaram? Porque assim, quando eu chego em casa, eu dou uma olhada no portaldia.com, né? E dou uma olhada também nas nossas redes sociais, o Sistema Dia, né? E aí fico revendo o jornal para avaliar, né? Nosso trabalho e tal. E uma coisa me chamou a atenção. Aconteça o que acontecer, faça chuva, faça sol, o João sempre tem uma postura assim de um imperador. Você vê o jeito dele sentar assim com o pescoço um pouco de lado? É uma coisa assim mais, né, Edna? Você concorda que é uma coisa... Ainda mais de gravata roxa. Então, exatamente. O Eliezer é, como sempre, aquela, vamos usar aquela expressão popular, feição de uma pessoa extremamente abastada, né? Uma pessoa que tem grana, que tem dinheiro, tranquilo. Tá uma labuta. E a Aida Maciel, além de grana, é a beleza nata da Aida Maciel, que se a Aida, esse quadro aqui é insuportável. Né? E o Douglas vestindo a camisa azul, branca. Em homenagem ao Sistema Dia, camisa azul e a gravata branca. Nós vamos ter amanhã um dia na praça, né? Então, é uma homenagem. Agora, antes de começar o quadro, eu queria só... Tá faltando alguém, né? Tá, exatamente, tá faltando alguém, ainda lembrou. Então, para justificar para o nosso telespectador, o Tássio Cruz está de folga e tem uma justificativa. E quem vai dizer essa justificativa agora é o nosso querido João Magalhães. João, quando você perguntou a ele por que ele estaria de folga, aliás, não, por que ele só folga na sexta, qual foi a resposta? Ele disse que quem trabalha dia de sexta-feira ou é pobre ou é desorganizado. Como ele não é nenhuma das duas coisas, então, na sexta-feira, ele não vem aqui para o quadro Política do Dia. Palmas pro Tássio. Então, está aqui pobreza e companhia. Porque desorganizado não sou, mas está todo mundo, né? Olha, vamos começar aqui com o governador Wellington Dias, que fala sobre as federações. Olha, o que está dando de gente, o que está dando de polêmica em Brasília sobre federação. PT, o MDB diz que não vai fazer mais federação com ninguém, nem com o PSDB, está maior confusão. Eu estou achando que no final das contas termina não dando certo com ninguém. Só aquela federação básica, quer dizer, PT, PCdoB, as coligações, né? Exatamente. O governador fala. Pela informação que a mim foi passado, já numa última agenda já foi aprovada uma resolução em que tanto o Brasil como no Piauí há uma condição de participar da federação e, ao participar da federação, nós temos uma situação de migração de alguns partidos para partidos da federação, assim como para a junção também MDB, PSD, assim como para outros partidos que estão organizando as chapas. Como eu dizia lá atrás, houve uma mudança na regra, e nessa mudança da regra, ela impõe um desafio que não é pequeno. Um número maior de partidos vão participar agora das eleições com candidaturas a estadual e a federal, ou seja, alguns partidos terão aí que ter um entendimento para abrigar líderes de outros partidos para que a gente tenha o cumprimento da regra. Muito tranquilo, ele está bastante otimista em relação ao que a gente pode fazer pelo Brasil, ou seja, há um grupo grande de trabalho e diálogo também com variados partidos, onde se coloca um momento ímpar no Brasil, um momento diferente no Brasil, que exige muita responsabilidade. Responsabilidade não apenas para vencer uma eleição, mas principalmente responsabilidade para que se tenha ali uma bancada na Câmara, no Senado, um conjunto de líderes que possam ali trabalhar um projeto de reconstrução do Brasil. Nós temos um processo de destruição do Brasil em várias áreas, com o desmantelamento da máquina, com vários programas paralisados, ou seja, com uma quebra mesmo na relação entre os poderes, a relação internacional. Então há necessidade de construir laços, construir obras que ficaram paralisadas, de se fazer com que o país retome o seu caminho. Então ele está muito firme, seguro. Vou começar aqui com o João Magalhães. A candidatura do ex-presidente Lula é fato, isso não se discute, né, João? Isso é um fato... Consolidada, né? Que é consolidada, vai ser candidato, como o presidente Jair Bolsonaro também será candidato à eleição, são fatos, acabou. A questão aí que eu queria saber sua opinião é sobre essas federações. Parece, João, que
as federações foram criadas, claro, o objetivo foi esse, ninguém assume, mas foi, para substituir ali as coligações, só que na hora que foram olhar a prática, o negócio complicou, né? Com certeza, ninguém quer perder espaço. As siglas querem se incorporar, é interessante em alguns momentos, até por uma questão de sobrevivência, mas na hora de ceder espaço na política, ninguém quer ceder. É o que tem ocorrido bastante com essas siglas na hora de discutir federações. Tanto é que apenas a única que até o momento está caminhando mais ou menos bem é PT, PCdoB, que são partidos que sempre estiveram ideologicamente, politicamente ligados, independentemente de ter federação, coligação, PT e PCdoB sempre foram aliados de primeira hora, então a federação entre essas duas siglas vai ocorrer naturalmente. O que não se pode dizer, inclusive, com o PSB, que também é um partido ali da esquerda no espectro político, mas que tem aí encontrado problemas no diálogo com o Partido dos Trabalhadores. Já com o PV, isso é algo bem mais pragmático, é algo da política realmente pragmática, então é capaz dessa federação realmente sair. Mas o MDB, como você bem disse, é difícil o MDB fazer uma federação com outro partido, é uma sigla que é forte em todos os estados. E aí quando ele se alia com outra, vai ter que ceder a direção de um diretório estadual, vai perder o controle sobre o fundo partidário em determinado estado, e isso pode causar um problema sério para aqueles líderes daquela sigla naquele estado. Então, com certeza, muitos partidos até começaram a conversar, mas avançar nessa negociação é complicado. Eu acredito que a gente terá no Brasil, no máximo, 3 ou 4 federações, e os grandes partidos, como é o caso do MDB, dificilmente vão fazer uma federação. Eliezer, porque quando era coligação, cada estado cuidava do seu, né? Então, por exemplo, o MDB aqui no Piauí coligava-se com o PT. O MDB, um exemplo, no Ceará podia se coligar com o PSB, não havia problema. O nó da federação, o nó que está sendo difícil de desatar nas federações, porque é vertical, é tratar os interesses estado por estado, né? Exatamente, Douglas Cordeiro. Eu não tenho dúvida de que as eleições municipais de 2020 serviram como um laboratório. Foi a primeira sem as coligações proporcionais. Dado o impacto que foi gerado, o Congresso Nacional acabou formulando esta alternativa, que não deixa de ser uma estratégia política das federações, que são coligações que valem em todo o país por um período mínimo de 4 anos. Dizer que o principal objetivo dos partidos políticos lá em Brasília, nas executivas nacionais, é garantir o maior número de cadeiras na Câmara Federal, que é o principal critério para a distribuição dos fundos partidários, eleitorais, tempo de rádio e televisão, as coalizões que são bases fundamentais para a governabilidade. Tudo isso transcorre principalmente a nível de Câmara Federal. Então, assim, os partidos estão federalizando com essa perspectiva de conquistar mandatos eletivos de deputados federais e, assim, pessoalmente, aqui vai uma avaliação pessoal, acredito que esta legislação das federações pode ser modificada ano que vem, quando for discutida já a perspectiva da eleição municipal de 2024. Por quê? Se agora, próximo já do fim do prazo das federações, muitos partidos não sabem se vão participar ou não de federações, imagine em 2024 envolvendo aí aproximadamente 5.600, todos os municípios brasileiros. Então é algo muito difícil, eu não duvido que essa regra seja modificada para as próximas eleições municipais. Eu também concordo plenamente com o Eliezer e acho que não vai mesmo, porque vai se constatar o fracasso dessa regra e a inviabilidade na prática de se fazer essas federações. Agora, Hélio, estava aqui pensando cá com os meus botões, o seguinte, o ex-presidente Lula quer o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como seu vice. Então, o ex-governador de São Paulo tem que procurar um partido ali do arco de alianças do PT, do ex-presidente Lula. Seria o PSB, não é? Seria o PSB através do Márcio França, que foi digamos, o intermediador desta aproximação, muito embora o Fernando Haddad também, há uma amizade entre Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, um governador e prefeito no mesmo período, mas se PSB não participar da federação, resta para o Geraldo Alckmin o PV. Porque imaginar Geraldo Alckmin no PCdoB é meio complicado, né? Inimaginável. O que eu vejo dessa história toda é que
do meio para o fim, como diz o Caboclo, vou dizer aqui, desandou. A ideia desandou. das federações foi o objetivo foi e agora está desandando. É o que o João diz, quando você vai fazer as contas, quando os partidos realmente vão e os políticos viram com quem tinham que se aliar, e aí você sempre cita aqui a questão do palanque, né? A gente vê essas combinações que não batem, né? E o Geraldo Alckmin com o PCdoB é uma. O PV, a gente viu. E outra coisa, essa ordem de cima para baixo, ela causa o que causou, por exemplo, aqui um exemplo que a gente está sempre falando aqui, que é da Tereza Brito, do PV. Né? Aqui, como é que a gente imagina? Ela sempre foi combatente em relação à base do governo, ao governo, sempre teve as críticas bem incisivas. Então, agora se cogita dela sair do PV. Será que ela sairia do PV, iria para o PT? Ela é obrigada, ela vai ter que sair. Ou ela sai, é o que a gente faz, ou ela sai ou não há a coligação. Ela só não sai do PV se não houver federação, mas se houver, ela vai ter que... E o que a gente está vendo aqui, eu falando de desandar, é que no final das contas, a coligação nunca deixou de existir e o que vai prevalecer é a coligação. A federação não vai vingar, pelo menos é o que a gente está vendo agora. E se vingar, nós vamos ter essas dúvidas sobre esses palanques, né? Vamos ver, tanto em nível nacional como em nível local. Ainda tem que considerar aí, diga, Lies. Viu, rapidamente, à vontade, o fenômeno originado no Piauí dessa coligação informal e cruzada entre MDB e PSD. Ainda tem essas brechas que acontecem. Aí se a gente considera, se a gente considerar, por exemplo, a linguagem mais da pandemia, não é? Nós temos a cepa original, que seria as federações, e o que aconteceu no Piauí seria uma variante, né? Seria mais ou menos isso. Agora, eu acho até, falando em Geraldo Alckmin, eu acho até o Geraldo Alckmin mais, mais fácil enxergar o ex-governador de São Paulo no PV do que no PSB. Né? Seria até mais fácil de acomodar ideologicamente. Né? Concluindo, e pegando o seu gancho da ideologia, pelo menos aos nossos olhos e pela história do próprio Alckmin e do próprio Lula, para ter essa dupla e para ter realmente ele ser vice, fere menos, né? O olhar da gente. É mais possível, a possibilidade é mais viável. Mas tem algumas combinações que realmente são inviáveis e o tempo também, o tempo que existe para a criação dessas federações, eu acho que não é favorável. E é porque houve aí uma esticada por parte do Supremo Tribunal Federal. Imagina se não tivesse. Olha, o deputado Fábio Novo, do PT, disse que o próximo mês será decisivo para a política piauiense. Olha só o que disse o deputado Fábio Novo. Vamos acompanhar e depois a gente comenta. Nesses próximos 30 dias eles serão decisivos. É o momento que, de fato, você faz as acomodações políticas. Para a democracia isso é muito ruim, porque a cada eleição nós sempre temos mudança da regra eleitoral. Então, nós acabamos de fazer uma eleição municipal, que a regra era uma, que não podia coligação, que os partidos começavam um processo de fortalecimento. Então agora nós já vamos disputar uma eleição com uma outra regra diferente para os proporcionais. Isso não é bom. O Brasil precisa amadurecer, ter uma lei eleitoral que ela possa vigir por um período médio e longo para que efetivamente a gente possa decantar. Também não podemos ter no Brasil mais de 30 siglas partidárias. Isso não é bom para a democracia. E é esse sistema que nós temos no país, que faz com que a gente tenha siglas de aluguel, e aí a gente precisa fazer arranjo como federação, porque é um arranjo, é uma coligação, e eu particularmente não concordo com isso. Mas é a regra, temos que respeitar, temos que nos adaptar a ela. Bom, a fala do... Aí ele se refere, o deputado Fábio Novo, às mudanças, claro, que vão ocorrer, quem vai para partido A, quem vai para partido B, enfim, essas mudanças, essas acomodações, no final tem que se fazer uma avaliação geral e aí se começar as projeções. Mas eu queria aproveitar essa fala do deputado Fábio Novo, que foi uma fala geral, e dizer o seguinte: a federação, do ponto de vista prático, não muda nada para o eleitor. O eleitor vai lá votar nos candidatos, no deputado estadual dele, no deputado federal, no senador e no governador, e no presidente da República. Mas não muda nada. O que está difícil para o eleitor entender é realmente a questão da teoria, digamos assim, né? De como é que isso vai funcionar,
4, 5 partidos que se unem, se transformam em um só, enfim. Bom, mas aí eu queria saber da Edna, do Eliezer e do João o seguinte: não seria o caso, com mais prudência, de dizer o seguinte: olha, vamos colocar aí 4 anos, porque aí não precisa pressa, 4 anos para a gente discutir realmente uma reforma definitiva, com voto distrital, como acontece nos países mais desenvolvidos, enfim, uma reforma definitiva para evitar que todo ano, como disse o deputado Fábio Novo, ocorram adequações ao sabor daqueles que têm poder de mando lá no Congresso Nacional. João Magalhães. Com certeza, a saída definitiva para essa espécie de crise política que a gente vivencia no país, e eu chamo crise política porque se você muda a regra eleitoral a cada eleição, você não tem algo que de fato está consolidado. Você tem uma mudança de regras, isso altera o jogo político e é feito aos interesses de quem está no poder, porque obviamente que é quem tem assento lá no Congresso que muda a legislação. Então, com certeza, a saída seria exatamente por uma reforma política ampla, que é discutida, está no vocabulário da discussão política no Brasil desde da Constituição de 1988. Agora, na hora de se fazer uma reforma política, sempre há travas, o discurso nunca anda, exatamente porque para se fazer uma reforma política grande, que dê resultados à sociedade, é preciso mexer na forma como vem sendo eleito os deputados federais que já estão lá no seu mandato há 10, 15 anos. E essas pessoas, obviamente, não vão votar algum projeto em que elas vão ser prejudicadas lá na frente. Então, não se discute reforma política, o que se discute é apenas mini reforma eleitoral, simples mudanças de regras que, na prática, não beneficia, não muda a estrutura política do nosso país e sempre favorece os mesmos grupos políticos. A própria federação, Douglas, traz essa consequência. A gente está vendo, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem uma militância e que estava preparado para ir sozinho disputar vagas no Parlamento Estadual, tinha aí 25 candidatos, pré-candidatos a deputado estadual históricos. E com a federação, muitos desses nomes históricos da sigla não vão ter espaço. Ou seja, são pessoas que militaram a vida toda dentro de um partido, mas agora vão ter que sair da sigla porque não tem espaço para ele diante dessa nova conjuntura. Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores vai ter que receber lideranças como, por exemplo, a deputada Janaína Marques. Nada contra, mas ela começou a carreira política lá no PFL. Então agora vai para o Partido dos Trabalhadores. No interior, lá no PFL, né? Exatamente, é uma mudança radical do ponto de vista político, do ponto de vista histórico. Isso, muitas vezes, se a gente for olhar, analisar do ponto de vista histórico, traz uma contradição muito grande no jogo político e favorece apenas quem pertence a famílias que estão historicamente no poder. O Firmino Paulo, que vai concorrer no PT, tem origem do PSDB, que é antagônico ao PT. Sim, PSDB, progressistas, PT. Então, é uma discussão, é uma mudança de regra e o que a gente observa é que essas regras, elas sempre são feitas para favorecer a permanência da elite política, para que não haja uma mudança de fato no cenário político estadual. Interessante, aliás, aí quando você faz uma pesquisa e aparece lá as categorias com menor aceitação ou com maior rejeição, classe política, e os políticos vêm e reclamam, não, mas não é tão assim, ora, mas o que o eleitor vê é essa confusão, essa busca incansável pela acomodação, né, Eliezer? Exatamente. A classe política enfrenta um descrédito da população e tem culpa nisso, porque prometeram e não fizeram, pelos descasos que muitas vezes escandalizam a gestão pública. Teoricamente não é para ser assim. As pessoas dão um voto para transferir o poder, né, que emana do povo para que o político represente, para que o político delibere. Discutindo sobre partidos políticos, é importante dizer que as pessoas não têm uma identidade partidária, a minoria da população é que é filiada a algum partido, a minoria da população é que vota pela sigla e não pelo candidato. O que se vê são pessoas eleitores mais ligados a personalidades, ao candidato diretamente, à história que o candidato tem, às bandeiras que o candidato carrega, ao serviço prestado, à popularidade, ao carisma, enfim, a esses critérios. Aí acaba que os partidos são enfraquecidos. Então, o Congresso tentou formular um código eleitoral para fortalecer os partidos políticos, né? Porque seria uma alternativa melhor para
se propor projetos no Congresso Nacional, se fazer acordos políticos a nível de partido. Enfim, esse objetivo ainda não foi alcançado. Alguns estudos já mostram que, a partir das eleições de 2020, que foi a primeira a ser as coligações, não necessariamente se reduziu tão abruptamente o número de partidos quanto se pretendia. Essa cláusula, a cláusula de barreira, aliás, foi muito mais eficiente do que outros expedientes, né? E ainda o resultado ainda não é o esperado. Ainda se tem 33 siglas partidárias registradas junto ao TSE. Em algumas câmaras municipais reduziu muito pouco o número de partidos, em outras até aumentou. Então, assim, é preciso se encontrar uma fórmula, primeiro, que as pessoas se identifiquem, tenham um apego, se sintam representadas pelos partidos que carregam ideologias, bandeiras, perspectivas de sociedade, de governo, para depois se debater um formato de apuração de votos, porque nesse momento ainda se vota mais em pessoas do que em partidos. Outro dia nós entrevistamos o coronel Carlos Augusto, deputado estadual, dizendo, olha, eu não tenho apego a partidos, eu não discuto partidos, eu tento viabilizar a minha própria atuação política, o meu mandato, o meu nome, a minha liderança, ou seja, algo muito mais individualista que não toma dimensão partidária. Então, eu acredito que a discussão passa por aí também, para que o eleitor se interesse, entenda, compreenda o processo eleitoral, enfim, é algo a médio e longo prazo. O que não dá para ficar... Porque eu estava pensando aqui no seguinte, o João e Edna e Elias, telespectador, muita gente imagina que na eleição americana, na eleição presidencial americana, nas eleições americanas, de um modo geral, só existem dois partidos, né? Que é o dos democratas e os republicanos. Não, tem outros também, tem outros candidatos lá também, né? Então, por exemplo, considerando a última eleição, o Trump e o Biden, Trump republicano e Biden democrata. Tinha outros candidatos também. Mas há uma identificação tão grande da população americana com a ideologia, aí sim, com a ideologia dos dois partidos. Lá você ouve muito mais as pessoas falarem que são democratas ou republicanos do que candidato A ou candidato B. Mas isso se dá por quê? Uma continuidade da mesma legislação e tudo. Não aqui no Brasil, que é uma legislação personalista, né? Douglas, há uma espécie de deformação do sistema político, que ela é tão grande e que ela vai bem além do que essa questão personalista, né, de a gente votar no candidato e não no partido, que é, por exemplo, a própria forma como funciona o parlamento hoje. Hoje, os deputados federais, deputados estaduais, senadores, que são do parlamento, deveriam estar mais atentos à questão da legislação, das leis. Eles funcionam como representantes de região, onde a sua principal bandeira é levar obra, né? É recurso que, em tese, deveria ser do executivo. O executivo é que deveria gerir esses recursos e aplicar para a sociedade, mas hoje a gente tem deputados estaduais que, na verdade, a principal bandeira de campanha dele não é defender um segmento da sociedade, pelo contrário, é levar obras, é como se ele fosse do Poder Executivo. Aí entra a questão da liberação de emendas, onde ele tem ali as suas emendas impositivas e gasta da forma como quer, e o Poder Executivo às vezes nem pode interferir tanto. Então há uma deformação que ela começa nessa seara ideológica e ela parte na prática quando a gente tem um parlamento hoje muito mais preocupado em executar obras e um executivo que muitas vezes legisla, porque o legislativo está mais interessado ali em mexer com recursos financeiros do que necessariamente com a legislação, que é o ponto-chave de toda a representação, toda a representatividade dos segmentos da nossa sociedade. Tem candidato que a cada eleição está num partido diferente. E tem esse detalhe também. Tem esse detalhe. Cada eleição aprova o que levantou de forma muito interessante o João, o LS completou. Quer dizer, além disso, ainda tem a comprovação que em toda eleição você está num partido diferente. Aí, ainda, pegando o raciocínio do João, você tem o seguinte, se você pegar 2, 3 meses assim, pegar o Jornal Dia, né, a edição do Jornal Dia de 3 meses, e você selecionar ali só as matérias políticas relativas a executivo e legislativo, você vai ver que tem mais espaço discutindo, por exemplo, deputados cobrando emendas, brigando por emendas, do que propriamente discutindo leis, como disse o João. Então, na verdade, o legislativo se tornou uma espécie de extensão, um apêndice do executivo, esquecendo a sua função original, que é legislado.
Para não ser repetitiva, e primeiro gostaria de pedir desculpas pelo meu acesso de tosse, Mas é normal. corroboro Tá com o que os frisado, colegas disseram, né? E com o que você pontuou agora em relação à troca do que realmente cada poder deveria fazer, a função de cada poder, mas isso se deve, para concluir e completar, à nossa história, a história do nosso país. Quando a gente compara aos Estados Unidos ou a outras grandes potências, temos que fazer essa revisão histórica também. E por que que o nosso público, o nosso eleitorado é tão ligado mais ao nome, ao político que ajuda ele no seu bairro, no seu estado, no seu município, que leva obras para ele, por sermos um país pobre, por toda a nossa história política e pela história de cada um de nós, por que que chegamos até aqui e por que que o eleitorado não se importa tanto com a questão da ideologia e dessa troca de partidos constante e da mudança na legislação, da forma com que ela é feita, da legislação eleitoral. Por conta disso, por conta também da necessidade do povo de ter essa troca com o político, que vem aí de tudo que vocês pontuaram, que ele precisa de obras, precisa de ruas asfaltadas, precisa de água, precisa de esgoto, precisa de recursos que levem políticas públicas para ele especificamente. Então, devido à nossa história também, eu acho esse um ponto fundamental, a gente chegou nesse ponto que chegou, e só uma reforma com mais calma, com uma discussão mais ampla, envolvendo toda a sociedade, resulta mesmo no que a gente acabou de dizer aqui, que é numa lei eleitoral que cabe para todos, né? Mais enxuta, com poucos partidos, enfim. Eu gostaria tanto de levar ao ar aqui uma reportagem ou comentar o seguinte: deputado tal apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei tratando disso, e ver que o deputado foi de gabinete em gabinete, visitando os colegas, apresentando os objetivos que ele quer atingir com aquela lei, pedindo apoio, independentemente de ser situação ou oposição, mostrando que este deputado marcou uma audiência lá no Karnak, não para pedir emenda ao governador, mas para pedir o apoio do governador para esta lei, pedindo, por exemplo, sei lá, uma avaliação da Procuradoria-Geral do Estado sobre a constitucionalidade, a questão jurídica, enfim, movimentos de um legislador legislando. Não, como disse o João, a Edna e o Eliezer, fazendo às vezes de executivo. Infelizmente é uma outra distorção do nosso sistema eleitoral. O pré-candidato do PT, Rafael Fonteles, comenta sobre as mudanças no governo. Nós já adiantamos aqui quais são as pastas que sofrerão mudanças, e o pré-candidato disse que a vice-governadora Regina Souza, quando assumir o governo do estado, é quem vai tomar as decisões. Governadora Regina que deve anunciar os substitutos assim que ela assumir. Obviamente, como disse o governador Wellington Dias, e ela mesma tem dito, a ideia é ter a continuidade do governo. Ela foi eleita junto com o governador Wellington Dias, a harmonia total entre o governador, entre a governadora Regina, na parte que lhe cabe também. Portanto, acredito que será uma transição muito tranquila, continuando os projetos que já estão em execução, claro, que com a determinação e todo o toque especial, zeloso e carinhoso da governadora Regina. Bom, tá aí o pré-candidato do PT, Rafael Fonteles. E por falar em pré-candidato, nós vamos mostrar aqui uma foto, uma imagem do pré-candidato Silvio Mendes. O pré-candidato tem feito várias visitas, esteve inclusive conosco aqui recentemente, falando das viagens que ele tem feito ao interior. E aí você vê uma visita que ele fez, uma visita em 12 cidades. A gente fala uma visita que foi uma viagem só, 12 cidades em 3 dias, João Magalhães. Exatamente, Douglas. Começa hoje, foi até domingo aí. Na verdade, o doutor Silvio Mendes está retomando, né, a questão das caravanas. A pandemia aí teve com os números muito altos nas últimas semanas, agora houve essa queda e a oposição vai retomar aí essas viagens pelas caravanas pelo interior do estado. Aí, doutor Silvio Mendes, com lideranças políticas da cidade de Picos, né? Vamos identificar filho de Gil Paraibano. Belê Medeiros, Joel, ali é o filho do... Isso, Aldo Gil, filho Aldo do prefeito Gil Paraibano. Ali são outras lideranças da cidade, o próprio prefeito Gil Paraibano, doutor Silvio Mendes e Avelino Neiva, pai do deputado Gustavo Neiva, né? Liderança política lá da cidade de Floriano. Está ao lado do Joel? Tá, estão tudo aliados lá, estão conversando. Gustavo Neiva, historicamente na oposição,
à medida em que o nome de Joel Rodrigues foi definido como candidato a senador da oposição, o senador Ciro Nogueira reuniu lá todo mundo junto e agora, de fato, estão unidos, inclusive lá em Floriano. Então, a oposição segue aí unida e retomando essas viagens pelo interior do estado. Serão 12 cidades visitadas neste final de semana pela caravana ali liderada na região aí, sul. Isso, exatamente. Municípios todos ali da região de Picos, liderada aí, comandada por Silvio Mendes, que de fato agora é o pré-candidato a governador pela oposição. Isso porque na viagem anterior da caravana da oposição, ainda existia aquela discussão se ele seria o candidato a governador ou a vice. Agora já está definido e essas viagens estão sendo retomadas, iniciando aí pela cidade de Picos. Agora, Eliezer, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, pré-candidato a governador pela oposição, a gente está vendo aí, o João falou sobre a questão da pandemia, a gente não está vendo e não vai ver, e não é para ver de nenhum candidato, pré-candidato, de nenhuma coligação, de nenhum partido, aquelas caravanas que a gente via antigamente, né? Quer dizer, são realmente visitas, são reuniões, digamos assim, com os líderes e com uma parcela muito pequena da população, até visitando bairros mais populosos, para evitar aquela aglomeração que a gente via anteriormente, o que pode, inclusive, ocasionar até punição, né? Exatamente, Douglas. Outro ponto interessante é que, pela legislação, a campanha eleitoral propriamente dita, ela tem 45 dias. Mas, na verdade, a pré-campanha ela já acelera esse ritmo a um tempo bastante anterior. Então, é importante manter os cuidados, ter ali a condição de cumprir os protocolos sanitários. Nós sabemos que a eleição municipal de 2020 aconteceu no calor da pandemia e as consequências negativas apareceram. Então, é importante ter responsabilidade. Os grupos políticos, pré-candidatos, lideranças devem organizar eventos com uma capacidade de haver o controle ali, que se dificulte a transmissibilidade da doença. E a população, eu gosto sempre de tocar nesse ponto também, precisa ser consciente. Podem participar, querem ouvir, querem conversar, querem conhecer melhor os pré-candidatos. Agora, é usando a máscara, é com a higienização das mãos, álcool em gel, distanciamento, enfim, o importante é ter esse contato, mas com responsabilidade, né? Cumprir todas essas etapas, porque nesse processo a nossa saúde, a nossa vida é o bem maior. Eu vou agora perguntar a Edna sobre... antes, vamos só mostrar aqui. Vocês sabiam, rapaz, um homem tentou incendiar a prefeitura de Campo Maior. Incendiar como? Não, incendiar. Ele apareceu lá com um tambor de gasolina. Não, porque, estou entendendo, já é outra... Mas olha aí a imagem aí. A imagem aí é do nosso querido amigo Jonas Souza, portal de Campo Maior. Olha aí. Ele chegou lá com uma espécie de vasilhame, né, com gasolina, com fogo, e chegou a jogar parte dessa gasolina, desse combustível, na entrada da prefeitura. Aí depois perceberam, chamaram a polícia e ele terminou sendo preso. Mas olha as imagens aí. Aí ele perguntado pela polícia, disse, não, o objetivo era incendiar completamente a prefeitura de Campo Maior, não é? Aí eu não sei se é uma rixa dele com o prefeito, o Joãozinho Félix, não é? Enfim, não sei como é, é uma questão política. O fato é que ele foi preso pela polícia, foi levado a um CAPS, né, que é aquele centro de apoio psicossocial, deve ter dado um sossego-leão para ele lá, ele deve ter se acalmado lá. Mas olha só que ponto nós chegamos, viu, Edna? Uma pessoa vai com vasilhame lá, com combustível, um fogo, para incendiar a prefeitura. É um negócio, assim, pode parecer piada, mas a gente não pode. Olha, nada mais neste mundo pode ser levado como piada, como algo, digamos, pitoresco, não é? Porque o Putin passou dias e dias falando que as tropas que ficavam na fronteira com a Ucrânia estavam apenas fazendo exercícios militares, que jamais iriam invadir. Isso era devaneio da OTAN. E está aí o que aconteceu, né, Edna? Exatamente. E o que ainda há pouco vocês estavam fazendo o comentário, e eu estava pensando Coloca as imagens aí, nessa questão, enquanto a Edna comenta. Nessa questão da saúde mental das pessoas. Olha aí. Aqui nós estamos num momento atípico, vindo de uma pandemia, vivendo ainda com uma pandemia.
Aí a gente estava falando de política e eu estava pensando em acrescentar no meu comentário que o piauiense gosta muito de política, o brasileiro gosta e o piauiense gosta muito de política. É muito difícil deixar um piauiense afastado do político, desse contato físico. Né? Mas, infelizmente, nós vamos ter que evitar esse contato físico. A caravana hoje só tem nome de caravana. Ela não pode ser realmente aquela caravana que a gente viu de outros políticos de outros tempos. E o que aconteceu aí também pode ser resultado não só de falta de empatia política, de alguma pode ser um querela, surto, né? mas pode ser um surto psicótico, sim, sabe? Pode ser, sim. A gente está ouvindo os últimos casos, inclusive, em nível nacional, né, de surto psicótico, de terminar em morte, como foi aí de um policial federal, né, que aconteceu esses dias. Então, assim, temos que ter esse cuidado, o cuidado com a nossa saúde. Jamais pensaríamos que estaremos aqui nesse século, nesse ano, falando de uma guerra, né? E estamos aqui todos apreensivos e torcendo para que a paz reine novamente. Olha, um detalhe só, João, é o seguinte, nós não podemos esquecer, só para acrescentar, nós recebemos aqui especialistas na área de saúde. Nós nós estamos, se Deus quiser, caminhando para o fim de uma pandemia. Claro que o SARS-CoV-2 vai continuar circulando, com menos força, mas vai. Agora, em termos pandêmicos, a gente está saindo, né? Até já se estuda sair da classificação de pandemia para endemia. Mas o fato é que a gente está vivendo, digamos, uma pandemia de problemas, que são as sequelas pós-Covid. Uma das mais comuns é problemas de mudança de personalidade. Pessoas que eram calmas, que passaram a ser agressivas. Nós vimos um caso, não é recente, mas vimos um caso, me parece, que no interior de Barras, Esperantina, de José de Freitas, eu não sei, José de Freitas, um funcionário aposentado da Caixa, bagunçou a casa, agrediu a esposa e disse que a própria esposa disse, olha, se ele ficou assim depois que ele contraiu a Covid-19, né, João? Então, quer dizer, a gente vive uma crise, de um lado como sequela e do outro lado como sequela do ponto de vista do isolamento. Com certeza. Agora, como esse caso ocorreu na prefeitura, eu acho até interessante também a gente puxar a discussão a questão de que é um ano eleitoral e a gente não pode também, a gente precisa ter aquela questão da responsabilidade com os certos extremismos, né? Radicalismos políticos. A gente sabe que o cenário político atual é acirrado, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito nacional, e a gente sempre precisa também tratar de determinados temas com responsabilidade, porque não deve haver espaço para extremismo, para radicalismo na política. Pelo contrário, é na política que está a solução dos problemas da sociedade, e aí vale a pena discutir política, mas sempre dentro da responsabilidade, com discussão de alto nível, debatendo de fato os problemas que a sociedade enfrenta, a prestação dos serviços públicos em todas as áreas, educação, saúde, saneamento, segurança pública, mas jamais apelar também para o extremismo, para o radicalismo, porque aí está muito próximo. Quando chega nessa ala radical, nessa questão extrema, aí está muito próximo da violência física. E é claro que esse ano eleitoral a gente precisa também ter muito cuidado, ter muita responsabilidade. Aí mostra, viu, Douglas? Os políticos devem tomar cuidado, né? Os políticos têm uma responsabilidade. responsabilidade. E não fiquem provocando, né? Sim. E o detalhe também é o seguinte, eu preciso entender que nós temos um ano, como disse o João, complicado, e se você der algum tipo de revolta, se você quer dar resposta a alguém, você sabe onde é o local mais adequado? Urna eleitoral. Compareça. E aquela velha frase, gente, se você não gosta de política, vai ser governado por alguém que gosta. Essa é aquela frase tão comum. Obrigado, Édia, obrigado, Eliezer, obrigado, João. Vamos ficar aqui porque a gente vai acompanhar a charge do JA para encerrar o jornal, o Dia News de hoje. Olha aí. Falou-se em dia no começo, mas olha aí, ó. O STF aprovou o fundão eleitoral, sem nenhuma alteração. Todo mundo alegre. Você não vê um político hoje chorando, está todo mundo satisfeito, né? É com isso que a gente termina o Dia News. Obrigado, Edna, Eliezer, João. Um bom final de semana para vocês. E um bom final de semana para você. Cuidado, hein? Sempre peço cuidado, muito cuidado. Nós ainda estamos com a Ômicron em circulação em todo o Brasil. Segunda-feira a gente volta, às 1h15, com o Dia News, pelo sistema O Dia de Comunicação. Até segunda.